Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para a gente finalizar a nossa série de Natal, porque toda série tem um começo, um meio e um fim. E hoje nós finalizamos a série de Natal. Natal pode, não pode, deve, não deve, é uma festa pagã, não é uma festa pagã. O que nós cristãos podemos ou não exercitar em nossas vidas. Hoje, no sexto episódio, nós vamos finalizar, fechar para mostrar ao mundo que nós cristãos somos sim o povo de Deus, somos sim o povo escolhido pelo Senhor. E não importa se vamos comemorar Natal, se vamos comemorar Ano Novo, se vamos viver em comunidade, não vamos. O que importa é Jesus Cristo. Para darmos início, o Natal, à luz do plano redentor de Deus. Natal é uma festa comemorativa. E o que vale não é a festa, mas a intenção por trás do meu coração. É aquilo que eu tenho dentro de mim, que é quem? Cristo Jesus. Se no Natal a humanidade escolheu uma data para falar do amor de Cristo, para falar do nascimento de Cristo, não importa se vamos ou se não vamos comemorar. O que importa é os nossos corações estarem dispostos e atentos e permanentes no Senhor. Ao longo dessa semana, nós vimos que o Natal é uma festa comemorativa. E o que realmente vale não são a árvore, os presentes, aquilo que eu ponho na minha mesa, se eu tenho uma mesa farta, se eu não tenho. O que realmente importa, o que realmente vale, é a intenção dos nossos corações. A Bíblia, ela nos ensina que Deus não olha as aparências, as datas, mas Ele olha o nosso íntimo, dentro do nosso coração. Como está escrito lá em 1 Samuel 16:7, o Senhor não vê como o homem vê. O homem, ele vê a aparência, mas o Senhor, ele vê o coração. Não sabemos o dia exato do nascimento de Jesus, mas isso não diminui a a verdade central de que ele nasceu. E é isso que realmente importa. O que importa não é o que eu comemoro, a quantidade de enfeites que tem na minha casa, a quantidade de comida que tem na minha mesa, mas sim o que realmente importa é sentarmos à mesa e conversarmos que o amor desceu dos céus, o amor veio em forma humana para nos mostrar o que é verdadeiramente amar. E é isso que nos importa para a nossa vida. Não é o que eu possuo, não é o que eu tenho, não é a quantidade de enfeites que tem na minha casa, se é uma árvore de Natal, se é um Papai Noel, o que quer que seja. Lembra lá no início do estudo, quando dissemos que tudo é para a glória de Deus? Ou seja, quer tenha árvore de Natal, quer tenha Papai Noel, quer tenha o que quer que seja, tudo é para a glória de Deus. É o momento em que nos reunimos com pessoas que não têm a cultura religiosa, não têm uma cultura cristã de mostrar quem é Cristo Jesus e o que ele fez de maravilhoso na minha vida e na sua vida. E é isso. Lucas capítulo 2, versículo 10 e 11 diz o seguinte: Não tenham medo, estou trazendo boas novas, de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Jesus. A promessa do Salvador, ela vem desde Gênesis. Jesus não surge apenas no Novo Testamento. Ele vem lá do princípio. Desde Gênesis já é falado de Jesus. Ele já é anunciado como o Redentor prometido por Deus.
como descrito lá em Gênesis 3, versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Desde o início, Deus revelou que enviaria um Salvador, não apenas para um povo específico, mas para a humanidade toda, por completo. O povo hebreu ele tinha uma expectativa. Na época do nascimento de Jesus, o povo hebreu aguardava um libertador, que os livraria da tirania dos homens e especialmente do domínio romano, que dominava aquele povo naquela época quando Jesus nasceu. Eles esperavam um rei, um guerreiro, semelhante aos reis antigos. João, capítulo 6, versículo 15. Jesus, que sabia que pretendiam proclamar o rei à força, retornou-se novamente sozinho para o monte. Ou seja, Jesus sabia qual era o momento dele, qual era o momento ao qual estava sendo aguardado que todo o povo visse e soubesse que ele deu a vida por mim e por você. O momento de Jesus não era ser proclamado por homens. O momento de Jesus era ir para a cruz, para trazer redenção para mim e para você. O Cordeiro de verdade, ele se entregou para mim e para você, para que hoje eu e você pudéssemos escolher ter a vida eterna com ele. Eles, os hebreus, eles lembravam dos líderes que existiam no passado, como Davi, Saul, Sansão, homens que lutaram com força e espada. Davi venceu Golias e guerreou em nome de Israel. 1 Samuel, capítulo 17. Saul, primeiro rei de Israel, escolhido para liderar o povo. 1 Samuel 10. Sansão, juiz levantado por Deus com força sobrenatural. Juízes, capítulo 13 e até o capítulo 16. A história dele conta no livro de Juízes, do capítulo 13 até o capítulo 16. Mas Deus tinha um plano maior. Sim, Jesus, o Salvador das almas. Diferente da expectativa humana, Jesus ele não veio com espada, mas com graça, não para libertar apenas Israel, mas para salvar a todas as almas, todo o povo. João 18, versículo 36. O meu reino não é apenas deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Deus destinou Jesus a vir a este mundo, como eu e como você, em forma humana, cheio de fé, esperança e amor. Filipenses 2, versículos 6 e 7. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus, ele poderia, sim, vir e acabar tudo, como um passe de mágicas. Pum! Mas o plano de Deus é maior. Deus, até no plano de Jesus, Deus ele não queria impor a sua vontade de jeito nenhum. Deus ele te dá o livre-arbítrio para você escolher o que você quer fazer, o que você quer seguir, o que você quer servir. Se você ama a Deus, se você ama Cristo Jesus, você obedece às suas palavras. Agora, se você quer viver a sua vida, colha os frutos da sua escolha. Assim como colhemos o fruto que é Cristo Jesus com aquilo que ele traz para a nossa vida. Hoje,
Quem escolhe não estar com Jesus também colhe os frutos das suas escolhas. O que parece muitas das vezes hoje bom aos olhos, a longo prazo se torna algo amaldiçoado. E o que hoje se torna ruim aos nossos olhos, renunciar ao pecado, renunciar às nossas vontades, renunciar aos nossos desejos, a longo prazo se torna algo abençoado. E é assim que as nossas vidas devem ser. Escolher a Cristo Jesus, não por obrigação ou por medo, mas por livre e espontânea vontade e amor. Aqueles que escolhem servir a Jesus Cristo não escolhem porque têm medo de Deus, mas escolhem por amor, por escolher o que é bom, por ter racionalidade e escolher aquilo que é certo. E isso, meu irmão, e isso, minha irmã, é uma escolha individual de cada um de nós. Eu não imponho a ninguém a minha fé. Não tento convencer ninguém de que Cristo Jesus é o Salvador. Eu apenas falo do Evangelho. Se você quiser aceitar, Jesus está de braços abertos para te receber e mudar a sua vida, mudar a sua história. Mas você precisa querer. Jesus, ele não impõe nada, ele convida. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu te darei descanso. Cristo Jesus, ele te convida, ele não te impõe absolutamente nada. É uma escolha que exclusivamente você deve fazer. Eu não vou impor a minha fé a você de forma nenhuma. Tudo que você está escutando aqui pode soar para você como blá, 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 blá. Mas para aqueles que têm um solo fértil, essas palavras que estão sendo ditas no dia de hoje, eita, palavra difícil, proliferarão, vão se tornar raízes profundas, e o Cristo que habita na minha vida habitará também na sua vida, transformando o seu ser, transformando o seu caráter, modificando a sua vida. Mas é uma escolha sua. Eu não vou impor. Venha Jesus Cristo, venha que ele vai modificar tudo, que você não vai ter lutas, que você não vai ter batalhas. Se eu disser isso, eu estou enganando a mim e a você. Até porque Jesus diz o seguinte: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se algum pastor disser para você que a sua vida vai ser um morango a partir de hoje, quando você aceitar a Jesus Cristo, diga a ele que Jesus venceu o mundo e que porque você é servo de Jesus, você também vencerá suas lutas e suas batalhas. Mas por fé. Não porque o homem disse, por fé em quem promete as coisas. E que não é homem para que minta, e nem filho do homem. Temos exemplos de fé que antecipam o Espírito de Cristo, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles não se preocuparam com o que os homens poderiam fazer com eles, mas mantiveram a sua fé inabalável. Assim, Cristo Jesus ele fez. Manteve aquilo que Deus ordenara para a vida dele e manteve a sua fé, mesmo sabendo tudo que os homens fariam com ele. Ele iria ser mutilado, ele iria receber uma coroa de espinhos, ele iria ser chicoteado, ele ia ser pisoteado, cuspido, mas ele não mas ele não teve medo, mas se manteve fiel e firme. Assim como a história desses três, que Nabucodonosor, um rei da antiguidade, ele mandou os três ir para a fornalha.
Mandou aquecer muitas vezes mais, para que a fornalha queimasse assim que eles chegassem na porta. Mas existia um quarto homem naquela fornalha. Eles não estavam sozinhos. No dia de hoje, saiba que você, meu irmão, que você, minha irmã, você não está sozinho. Você não está sozinha. Aquele quarto homem que estava na fornalha com aqueles três está hoje aí com você do seu lado, te ajudando a vencer as suas batalhas. E para aqueles que ainda não aceitaram a Cristo Jesus, aceite-o o mais breve possível, porque Ele, nas fornalhas da vida, aos quais você não sabe como vai passar, Ele estará do seu lado, juntinho de você. Essa história está escrita em Daniel, capítulo 3. Eu vou ler o versículo 17 e o 18. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Se ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses. Servir ao único Deus, ao Deus de Israel, ao Deus invisível, era o que mantinha Sadraque, Mesaque e Abidnego fiéis às Escrituras, fiéis a Deus. E é o que manteve Jesus fiel ao seu propósito. A fé dos três, a gente pode sintetizar como a fé de Jesus, que se manteve fiel e firme, longe das tentações. Eles poderiam, na frente do rei, ó rei, ó rei, ó rei, mas eles optaram por fazer a vontade de Deus. E você, no dia de hoje, tem buscado fazer a vontade de Deus ou tem buscado agradar a sua própria carne? Tem buscado agradar a sua própria satisfação, aos deuses que estão à sua volta, seja o seu celular, seja a internet, seja uma pessoa de carne e osso, seja um líder espiritual, seja o seu esposo, o seu cônjuge, a sua esposa. Quem você está colocando no lugar de Deus e não está utilizando da fé para continuar? A fé como os apóstolos. Os apóstolos eram pessoas iletradas, mas eram pessoas dispostas, homens simples e sem instrução formal, mas totalmente disponíveis para servir a Jesus Cristo. Atos 4, versículo 13. Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados. Todos ficavam admirados. Atos capítulo 2 mostra que quando os apóstolos começaram a falar em línguas, ali naquela festa de Pentecostes haviam muitas pessoas de várias localidades, de vários locais, de várias cidadanias, de vários povos, aos quais falavam em outras línguas, e o texto ele é bem claro e enfático. Como estamos nós, entendendo esses homens de pouca instrução, falar em nosso próprio idioma, em nossa própria língua? É como se fosse nos dias de hoje, eu, Natália, brasileira, que falo apenas português, Brasil, começar a pregar aqui falando em inglês, ao qual o próprio YouTube, ele faz a tradução simultânea. Mas eu não sei falar inglês. Estou tentando, gente. Estou aprendendo, estou estudando. Mas é como se nos dias de hoje, eu sem instrução, estar de frente a uma multidão e começar a falar a palavra de Deus em inglês. Sim,
ter instrução. Como um analfabeto. Vamos pegar um analfabeto. Um analfabeto falar da palavra de Deus sem ao menos saber falar inglês. Ele falar inglês, falar francês, falar espanhol, sem ter instrução nenhuma. É como se fosse isso. Esses homens não tinham instrução, mas tinham disposição. E é isso que Jesus quer da nossa vida. Jesus, ele não quer servos preparados. Jesus, ele quer pessoas dispostas. Pessoas que querem servi-lo, servir a Jesus. E servindo a Jesus, eu vou servir aos meus irmãos. E se você, meu irmãozinho, chega aqui para falar bem pertinho de você. Se você não serve o seu irmão que está vendo, como você vai servir a Jesus Cristo, ao qual você hoje não está vendo? Toma na cabeça. Devemos servir uns aos outros. Esse é o maior ato de amor que a gente pode fazer por alguém. E Jó manteve a sua fé. Fé sem murmuração. Mesmo perdendo tudo, Jó aceitou a vontade de Deus sem retrucar ou murmurar. Jó, capítulo 1, versículo 21 ao 22. Mesmo perdendo tudo, Jó aceitou a vontade de Deus sem retrucar ou murmurar. O Senhor Jesus, da mesma forma, foi para a cruz e se entregou por mim e por você, sem reclamar. Você não vê em momento nenhum Jesus, por favor, me tira da cruz, eu não quero ir para a cruz, eu sou inocente, eu sou inocente. Você não vê Jesus Cristo em momento nenhum fazendo esse tipo de solicitação. Jó agiu como Jesus. Jó, capítulo 1, 21 e 22. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus. Assim Jesus Cristo fez também. Jesus não culpou a Deus, mas Pai, tu sabe como é que aquele povo ali chato é? Poxa, eu vou morrer por causa dessa gente pecadora. Jesus, em momento nenhum, ele disse esse tipo. Pelo contrário, Jesus pregado na cruz, ele diz para mim e para você no dia de hoje, Pai, perdoa, eles não sabem o que eles fazem. Eita, Jesus, eu tenho muito que aprender com o Senhor, mas muito. O aprendizado do Natal, o amor neste Natal. Neste Natal aprendemos muitas coisas, mas principalmente é que Jesus nos chama ao amor. Nada além disso. Mateus 22, 37 ao 39. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo, semelhante, ou seja, igual. Semelhante a ele, ame o seu próximo como a ti mesmo. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Quem ama a Deus, obedece a Deus. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é quem me ama. Se Deus me manda amar a Deus sobre todas as coisas, eu vou amar a Deus sobre todas as coisas. Se Deus me diz que, semelhantemente, eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo, eu vou amar o próximo como a mim mesmo. Amar o próximo não é se ferir gratuitamente, mas guardar-se em mais alta estima, pois fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E é assim que deve ser também com o outro. Se eu me amo, eu devo amar o próximo. Ninguém hoje, no dia de hoje, vai pegar
e vai cortar o seu corpo gratuitamente, sem uma intenção ruim. Ninguém hoje vai olhar para o próximo e magoar o próximo. Pense, a partir de hoje, a partir do dia de hoje, coloque um espelho quando você for falar com alguém, coloque o espelho na sua frente. E veja se você pretende realmente se magoar, magoando o outro. Porque quando você magoa o próximo, você não está magoando o próximo. A ferida fica dentro de você. O mal que você causa ao outro fica dentro de você. E não só dentro do outro. O outro ele pode sim se magoar, mas a dor maior vai ficar dentro de você. Então, antes de você causar mal a alguém, pense, reflita, coloque o espelho na frente do outro e veja se realmente aquilo que você está fazendo, falando ou agindo, se você teria coragem de dizer para você mesmo, se você teria coragem de agir e fazer com você mesmo. Jesus, quando ele se doa na cruz, ele se doa com o seguinte intuito: que nós, hoje, venhamos a obedecê-lo, a agir como ele. Imagina um mundo com todos obedecendo às Escrituras Sagradas, com todos obedecendo a Cristo Jesus. Que maravilha seria esse mundo! Antes de magoar alguém, eu pensaria, não vou me magoar. Antes de eu ferir alguém, eu pensaria, eu não posso ferir a outro alguém, porque eu estou ferindo a mim mesmo. Antes de destruir alguém, eu pensaria, eu estou me destruindo primeiro. Jesus, ainda temos muito que aprender com o Senhor. Ainda temos muito que aprender com Jesus Cristo. Não com os homens apenas, mas com Cristo Jesus. Aproxime-se de Jesus neste novo ano que a gente vai iniciar. Aproxime-se de Jesus. Busque estar mais próximo e aprendendo dele. Porque assim a sua vida vai ser diferente. Efésios 5:29. Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes, o alimenta e cuida dele. Ou seja, se você no dia de hoje quer um novo princípio para a sua vida, comece amando. Amando ao próximo. O Natal nos lembra que Deus não age conforme a expectativa humana. Enquanto Israel aguardava um rei com espada, Deus enviou um Salvador com amor. Desde Gênesis, Jesus já havia sido anunciado e no tempo certo ele veio. Não para dominar reinos terrenos, mas para transformar corações. No dia de hoje, qual é a promessa que você tem para a sua vida? O que você tem buscado para si mesmo? Hoje temos uma nova promessa. O Salvador, Cristo Jesus, que um dia veio para nos salvar, para trazer as boas novas. Ele vai voltar. E eu fico com o coração muito temeroso, porque existem muitas pessoas que a gente ama, que a gente quer a salvação para ela também. Eu fico pensando para mim mesmo, será que eu tenho mostrado a Jesus para as pessoas? Será que as pessoas têm visto Cristo Jesus na minha vida? Porque as pessoas não se convertem a Jesus.
Eu entendo que todos têm um tempo. Mas eu já queria todos, como uma grande família. Busque a igreja mais próxima da sua Bíblia. E você vai ver o amor que é estar com a família de Deus. Estar com a família de Cristo. É uma união. É uma gargalhada. Só dá eu e Fabiola gargalhando dentro da igreja. Só dá nós duas gargalhando. Tantos irmãos amorosos que temos. André, Jacilene, Maurício, Dona Antônia, seu Fernando, Giovanni, Cida, Marcos, Marcão, Terezinha, Anderson, Serginho. Beijo, Serginho, meu irmão. Irmão de longa data. Marcos também. Gil. Tantos irmãos amados que nos acolhem com tanto amor, que estão sempre dispostos. Está precisando de alguma coisa, minha irmã? A gente está aqui. Muito obrigada por vocês existirem na minha vida. Irmãos da Igreja de Santíssimo. Que Deus renasça todos os dias no coração de vocês. E que o nome dele seja visto através da vida de vocês. E que em breve a gente encha Santíssimo mais e mais para um novo ano. Que Jesus nos dê direção e direcionamento para unirmos cada vez mais a sua igreja. E se eu esqueci de algum irmão aqui, sinta-se amado, abraçado por mim e pelo meu esposo. Vocês são a nossa família, a família de Jesus Cristo. Muito obrigada, Santíssimo, por vocês permanecerem firmes e não retroceder. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, os apóstolos, Jó e tantos outros, somos chamados a viver uma fé inabalável, obediente e cheia de amor. Ao celebrarmos o Natal, nós reconhecemos que Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e hoje chama a todos a amar a Deus acima de todos e ao próximo como a nós mesmos. E este é o verdadeiro sentido do Natal. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Graças te damos porque o teu amor é grande, a tua misericórdia é maior ainda. Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada, Pai, por cada irmão que esteve na minha vida, que está na minha vida, que passou pela minha vida, que me ajudou, que caminhou comigo, que me levantou nos momentos em que eu mais precisei. Samuel, Fátima, Severino, Noemi, Fabiola, Anderson, Giovanni, Cida, tantos e tantos e tantos irmãos em Cristo que fizeram e que fazem parte da nossa história, tanto minha quanto do meu esposo. Tantos natais, Pai, passamos juntos, orando uns pelos outros, buscando a tua face, o teu querer e a tua vontade nas Sagradas Escrituras. Nos mantenha, Pai, todos os irmãos da igreja que se reúnem Santíssimo, que se mantenham firmes, fiéis, buscando ao Senhor cada vez mais. Todos os irmãos da igreja de Cristo, Pai, que se reúnem em cada canto deste mundo. Que nós, Pai, possamos mostrar que o verdadeiro sentido das nossas vidas não são festas, não são datas comemorativas, mas
quem nos foi dado, Cristo Jesus. Muito obrigada, Pai. Tome cada um em tuas mãos, perdoe nossos pecados, perdoe as nossas falhas, dirija-nos, Pai, renasça em nossos corações, que nós possamos, Pai, ser bons exemplos de fé, amor, coragem, união, que possamos, Paizinho, ser bons, fiéis a Ti, discípulos de verdade. Que possamos, Pai, acrescentar cada dia mais pessoas ao Teu reino através de nossas atitudes. E se nossas atitudes e o nosso modo de viver, Senhor, não te agrada, modifica-nos, Pai. Nos molde ao seu padrão. Queremos estar no seu padrão, Pai. Muito obrigada. Hoje eu oro e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.